Bom dia. Como eu coloquei ontem na nossa lista, hoje de manhã nós vamos fazer um pouco diferente do que a gente tem feito. Nós não vamos ler toda a passagem bíblica que nós vamos considerar hoje de manhã. É uma passagem bem mais extensa do que de semana passada. Nós vamos considerar hoje Marcos capítulo 1, verso 14, até Marcos capítulo 3, verso 35. E como vocês vão notar, ainda que o texto tenha uma estrutura de crescendo, uma narrativa que vai crescendo, eu vou fazer uma divisão temática nessa estrutura para a gente entender o ponto principal aí dessa sessão longa aí, que vai do capítulo 1, verso 14, até o capítulo 3, verso 35. Vou pedir para você deixar a Bíblia aberta. Eu vou citar vários trechos dessa passagem aí, alguns versículos, algumas frases, e destacar algumas ideias também. Mas antes de entrar propriamente dito na passagem bíblica, seria bom a gente lembrar o que nós vimos semana passada. Nós começamos nosso culto meditando na passagem que foi a passagem central do domingo passado, mas eu queria resumir o argumento de domingo passado e conectá-lo com o que nós vamos ver hoje. Então, se você tem a sua Bíblia aberta aí, você puxa da memória, você lembra aí que o Tiago mostrou que basicamente Marcos capítulo 1, versos 1 a 13, trata a respeito do testemunho que Jesus recebeu. O verso 1 aí é o prólogo, seria um tipo de resumo de todo o Evangelho. Nos versos 2 e 3, nós temos o testemunho que vem dos profetas, especialmente aí de Malaquias e Isaías. Depois dos versos 4 a 8, nós temos o testemunho de João Batista. E finalmente, no final da passagem, versos 9 a 13, nós temos aí o testemunho de Deus o Pai e da criação a respeito de quem é Jesus. Voltando ao verso 1, então, todas essa grande nuvem de testemunhas para lembrar de Hebreus, Malaquias, Isaías, João Batista, Deus o Pai, a criação, todas elas celebram Jesus Cristo, ou melhor, Jesus como o Messias, essa é a tradução da palavra Cristo, como Filho de Deus, poderoso e soberano. Tudo mais que nós vamos considerar hoje, até basicamente o capítulo 8, capítulo 9, é uma prova, por assim dizer, uma prova visível de que Jesus, de fato, ele é o Messias prometido, conectado com o Antigo Testamento. Ele é, de fato, o Filho de Deus, que tem todo o poder, ele tem toda a soberania, ele tem toda a autoridade. O que o nosso evangelista tenta fazer é mostrar que a vida de Jesus, ela é importante. Ela não é meramente um apêndice, um tipo de história que não tem conexão com a cruz. Muito ao contrário, o que Marcos quer mostrar é que toda a vida de Jesus é um crescendo que vai desembocar na cruz, a cruz como elemento central do seu evangelho, o ponto focal do seu evangelho, mas a vida de Jesus é parte integrante desse processo que vai desembocar na cruz, que traz salvação a pecadores, à humanidade. Uma forma de dividir essa sessão toda é pensar em termos da vida de Jesus Cristo. Então, versos 1 a 13, nós temos aí a preparação de Jesus para o seu ministério. Você lembra aí que Tiago destacou isso? A passagem termina com Jesus no deserto, sendo tentado por Satanás e durante 40 dias. E aqui a gente lembra que esse número 40, 400 é um número importante da história bíblica. Lembra aí o tempo que os israelitas ficaram presos e em escravidão no Egito. Lembra os 40 anos de peregrinação do povo também no deserto para entrar na terra prometida. Então é um tipo de número simbólico importante. Então de 1 a 13 nós temos a preparação de Jesus para o seu ministério. Do capítulo 1, verso 14 até o verso 45, nós temos o início do ministério de Jesus propriamente dito, e a gente vai destacar alguns pontos aí desse início do ministério de Jesus. Só que do capítulo 2, verso 1 até o capítulo 3, verso 35, nós temos agora oposição feita ao ministério de Jesus. Uma questão importante aí, se você leu a passagem bíblica ontem, ou vai ler essa passagem durante o dia, é que você vai ver a citação a algumas classes específicas de religiosos da época de Jesus. De um lado você tem gente simples, pescadores, traidores da pátria, você tem publicanos, prostitutas, atendendo o chamado de Jesus, mas você tem agora uma classe religiosa que vai se opor frontalmente a Jesus Cristo.
alguns vocábulos vão aparecer aí que dão conta desse grupo religioso, desses grupos religiosos que se opunham a Jesus. Talvez o nome que mais aparece, a palavra que mais aparece aí conectada a esses grupos religiosos, sejam os escribas. Os escribas eram os doutores da lei, eram aquelas pessoas que na sociedade basicamente oral e focada na memória, eles dominavam a escrita. E eles conheciam bem o Antigo Testamento, eles eram aqueles que eram chamados a explicar o Antigo Testamento. No livro de Esdras você tem uma menção a esse grupo aí chamado de escribas. Então esse é um grupo que vai constantemente se opor a Jesus. Saduceus vão aparecer mais adiante, mas você tem dois grupos que aparecem prioritariamente aí, mais adiante, inclusive conspirando para tirar a vida de Jesus, que são os fariseus e saduceus. Os escribas participavam dos dois grupos, mas o texto vai destacar principalmente aqueles escribas dos fariseus, quer dizer, eram aqueles que conheciam profundamente a lei, eles sabiam ler o Antigo Testamento, a palavra de Deus do Antigo Testamento, eles tinham um conhecimento intelectual, um conhecimento cultural acima da média da população, mas eles constantemente estão colocando Jesus à prova, constantemente se opondo a Jesus Cristo. Aí você tem esses escribas, você tem do outro lado os fariseus. Eu já citei os saduceus, né? Alguém uma vez tentando responder o que eram fariseus e saduceus, sugeriu o seguinte: os fariseus eram aqueles que farejavam Jesus, os saduceus eram aqueles que tentavam seduzir a Jesus. Não tem nada a ver, é uma brincadeira, mas os fariseus eram aquele grupo mais estrito no cumprimento da lei. A palavra fariseus quer dizer os puros. Numa medida muito séria, eles eram aquele grupo. Não era um grupo muito numeroso, alguns sugerem que talvez 6.000 pessoas em Israel eram parte desse grupo chamados fariseus, mas eram aquelas pessoas que tinham as crenças mais próximas daquilo que Jesus ensinava. Eles falavam da aliança de Deus, eles criam que todo o Antigo Testamento era a palavra de Deus, eles criam na ressurreição dos mortos, eles criam na existência de anjos, na existência de demônios, eles esperavam a vinda de um rei messiânico, eles esperavam a vinda do reino. Então Jesus vai sofrer forte oposição desses fariseus. Os saduceus, que aparecem pouco nessa primeira parte aí do Evangelho, mais para o final que eles vão aparecer, eles geralmente estavam conectados aos sacerdotes. Eles só criam que o Pentateuco, eles criam que somente o Pentateuco era inspirado, aqueles 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eles tinham dificuldade com outros livros do Antigo Testamento. Eles tinham um foco mais ético. Eles não criam, por exemplo, na ressurreição dos mortos, não criam na existência de anjos, na existência de demônios. E eles tinham a tendência de partir para não um confronto com Roma, como os fariseus, que desprezavam os poderes imperiais, mas eles tinham a tendência mais a se acomodar ao poder romano. E no capítulo 3, verso 6, vai aparecer um outro grupo, os herodianos. E você vai notar depois que os herodianos vão se unir aos fariseus. Na verdade, são os fariseus que procuram os herodianos nesse caso aí, para se unir, para fazer oposição a Jesus. Isso é muito louco, porque de um lado você tem os fariseus, que são esse partido que almejam a pureza devocional, uma pureza ritual na presença de Deus. Eles creem em todo o Antigo Testamento como palavra sagrada, eles creem na ressurreição dos mortos, eles creem no perdão dos pecados, creem na existência de anjos e demônios, na ação de seres espirituais em nosso tempo. Os herodianos eram um partido pequeno que favorecia Herodes, que era o rei da Judéia, um tipo de ditador a serviço de Roma, e que esses herodianos apoiavam integralmente a ocupação romana na Judéia. Então, a oposição de Jesus é tão ferrenha que dois grupos completamente opostos vão se unir para lutar e combater Jesus. E no final, nós vamos notar isso, lá para Marcos 14, Marcos 15, esses vários grupos religiosos muito estritos, que se percebiam como verdadeiros cumpridores da lei, do cerne da lei do Antigo Testamento, todos eles vão se unir para crucificar Jesus, para condená-lo à execução na cruz. Então esses aí são os adversários primeiros de Jesus Cristo, e eles imediatamente a partir do capítulo 2 começam a fazer oposição a Jesus. Uma outra forma de dividir essa seção toda é pensar em termos geográficos. Isso é bem interessante. Um autor que eu estava dando uma olhada, consultando essa semana, ele divide todo o Evangelho de Marcos nas andanças de Jesus
na Judéia, em Israel. Então é bem interessante que toda a divisão do texto é Jesus no deserto, depois na Galileia, depois em Pérea, Judéia, finalmente em Jerusalém, onde o reino, por assim dizer, é instaurado quando ele é morto na cruz e depois ressuscitado. No quadro aí você tem um mapa, e isso é importante para a gente tentar visualizar essa caminhada de Jesus nesses capítulos aqui, nos capítulos 1 e 2. Então, depois você pode ver com calma, mas Jesus, ele está na sua cidade de Nazaré, no começo desse livro aqui bíblico, no livro de Marcos. Depois, no número 2, ele desce na direção de Jerusalém, onde ele vai ser batizado no Rio Jordão. 3, ele vai ao deserto, parte de baixo aqui, uma paisagem inóspita, literalmente lunar. É lá que Jesus vai ser tentado por Satanás e sustentado por Deus. Depois, número 4, ele volta para Galileia, após a prisão de João Batista. Ele vai subir para o norte, para a Galileia. Aí no quadro ampliado, Mar da Galileia, a gente vai ver daqui a pouco uma foto desse lugar, talvez seja um dos lugares mais bonitos em Israel, mas o que ele faz é uma série de andanças ao redor do Mar da Galileia. Então, pontinho número 5, ele chega a Cafarnaum, e onde ele vai chamar Simão e André viviam, ele chama ambos ali, os dois irmãos daquela região. Ele vai pregar e fazer maravilhas, incluindo a cura da sogra de Simão em Cafarnaum. Como eu disse há 3 domingos atrás, Cafarnaum é literalmente a base de onde Jesus vai pregar a sua mensagem, tipo o seu quartel-general. Ponto 7, ele começa a andar naquela região ali, começa a pregar a mensagem do reino naquela região. Então, olhando para o mapa, nós temos um outro tipo de divisão baseado em geografia. De certa forma, Marcos quer mostrar Jesus andando, trabalhando com senso de urgência, pregando a mensagem do reino. No quadro seguinte, a gente tem uma vista aérea de Cafarnaum. Se você notar, a cidade é minúscula, uma cidade pequena, mas lembra, era uma cidade de passagem, todo mundo passava por ali. Quem estava indo do Egito para a Turquia, para a Grécia e para Roma passava por ali. Quem estava descendo para o Egito, que era o celeiro do império, tinha que passar por Cafarnaum. Quem ia fazer comércio com a Pérsia passava por Cafarnaum. A cidade pequena, mas absolutamente central na geografia política, social e econômica da época. Ali Jesus serve. E aqui tem uns detalhes interessantes. O Mar da Galileia, uma visão panorâmica aqui. Aqui é a cidade cercada por um sítio arqueológico cuidado pela igreja romana. Aqui no centro, mais clarinho, é uma sinagoga nova. Do lado há uma sinagoga antiga do 1º século, a sinagoga nova do 4º século. Aqui você vê um octógono, é uma igreja católica construída em cima de onde é supostamente a casa de Pedro. Quando você olha ali, dentro da igreja católica, um círculo com vidro, e você tem como olhar a casa de cima, a casa minúscula. Mas como você vê no relato, Jesus lotava a casa e as pessoas vinham cercar a casa para ouvi-lo, para receber cura, para os demônios serem vencidos ali. Então, uma cidade pequena se torna um ponto estratégico na missão do nosso Salvador. Jesus, então, já havia sido batizado, ungido com o Espírito Santo. Ele foi confirmado pelo Pai, tentado pelo maligno. E aí, verso 14, diz que no momento de perigo, Jesus inicia seu ministério. Verso 14 começa dizendo que João, o Batista, foi preso. Só mais adiante a gente vai descobrir o que aconteceu com João Batista. No capítulo 6, o nosso autor aqui volta a tratar de João Batista e vai dar um resumo do que aconteceu com esse profeta de Deus ali. Mas nesse momento aí de perigo, em que o mensageiro, aquele que prepara o caminho de Jesus, foi preso, Jesus vai para Galileia, para o norte, e ele começa a pregar o Evangelho de Deus. Aqui começa de fato o ministério de Jesus Cristo. Ainda que o reino está próximo, ele não veio ainda. É necessário que algumas coisas ocorram para que o reino seja instalado. O meu professor do Novo Testamento dizia que a gente perde muito do sabor do Evangelho porque a gente já chega ao Evangelho achando que sabe o que vai encontrar ali. Tenta se colocar no papel de aquele que faz a primeira leitura dos Evangelhos. Você está lendo o Evangelho aqui, o texto diz que Jesus começou a pregar o Evangelho de Deus na Galileia e a mensagem dele completou-se o tempo. Quer dizer, o que está acontecendo aqui não é acidente.
Paulo, em Gálatas 4,4, vai dizer que Jesus vem na plenitude do tempo, no tempo que Deus determinou. Deus preparou toda a conjuntura social, política, econômica para que o Filho viesse. Então, o tempo foi completado. Jesus vem no tempo certo. Aí ele diz: o reino de Deus está próximo. Quer dizer, o reino de Deus já está entre nós, mas ele ainda não foi inaugurado em todo o seu poder. A pergunta que o leitor aqui, o primeiro leitor faria é: tudo bem, legal, o reino de Deus está próximo. Quando de fato ele vem? E aí, pensando no Evangelho como narrativa, o que nós temos aqui é o começo de uma história que vai crescendo até chegar ao clímax em Marcos capítulo 15, quando Cristo é ressurreto. Depois Marcos 16, quando ele é crucificado, depois ele é ressurreto em Marcos 16. Então, o reino de Deus está próximo. A ideia aqui de reino é que o próprio Jesus é o reino. Ele não é simplesmente o rei do reino, mas ele é o reino. E aí ele chama pessoas a entrarem nesse reino, isto é, entrarem em união com ele por meio do arrependimento e da fé nessa boa notícia de que o reino, o próprio Cristo, está entre nós, ele está próximo, ele vai se consumado mais adiante na sua crucificação, morte, crucificação e ressurreição. Mas ainda que o reino esteja para acontecer, algo já é exigido de nós aqui agora: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é toda a nossa resposta a essa boa notícia, essa boa nova. Arrependimento significa tristeza pelos nossos pecados, repulsa pelos nossos pecados, uma luta no Espírito Santo para romper com um padrão de vida viciante e vicioso que nós víamos anteriormente. A gente não quer mais aquela vida, nós agora abraçamos o reino, nós agora queremos abraçar os novos valores do reino, nós não queremos viver como vivíamos no passado. Só que do outro lado, se é exigido arrependimento daqueles que estão ouvindo essa mensagem, também é exigido que eles creiam nessa boa notícia, que eles coloquem fé nessa boa notícia. Isto é, toda a confiança, toda a esperança daquele que ouve essa mensagem é colocada nessa boa nova de que o reino está próximo, Jesus está entre nós, ele vai consumar esse reino na sua morte e na sua ressurreição. Tudo que vem após, verso 16 do capítulo 1 até capítulo 3, 36, é, por assim dizer, uma amostra ou uma prova de que tudo que nós ouvimos semana passada é verdadeiro. Eu vou voltar a esse ponto no final, mas Marcos não tem interesse em abstração. Ele não está escrevendo para gregos aqui, ele está escrevendo para romanos que gostam de construir obras imensas como Coliseu, como basílicas, como aquedutos, como as estradas que existem até hoje, cortavam todo mundo antigo. Ele está escrevendo para pessoas que gostam de construir coisas, pessoas que têm uma mentalidade de obra, de construção, pessoas que valorizam o trabalho manual. E lembra, isso foi destacado algumas semanas atrás, o Evangelho de Marcos enfatiza demais Jesus trabalhando com suas mãos. E a gente já viu algumas menções no capítulo 1 e no capítulo 2, as mãos de Jesus. O que o nosso evangelista quer então é provar que Jesus Cristo, ou melhor, Jesus é o Cristo, ele é o Messias, ele é de fato Filho de Deus com poder por meio do que ele faz. E nessa sessão inteira, nós temos 3 obras principais de Jesus que vão, por assim dizer, provar que o testemunho que nós ouvimos semana passada é verdadeiro, posto que só Deus encarnado, Deus entre nós, pode fazer esses 3 tipos de obras. A primeira obra que se destaca nesses capítulos aqui que nós estamos considerando é que Jesus tem poder sobre os demônios e as enfermidades. Nós temos aqui que fazer a conexão. Verso 13, ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, ele estava com feras, os anjos serviam. O nosso evangelista aqui tem pressa em contar a sua história, ele não dá detalhes dessa luta de Jesus no deserto, mas por Mateus e Lucas, nós sabemos que Jesus foi tentado não por uma serpente, como nossos primeiros pais no Éden, mas Jesus foi tentado pelo próprio diabo. Olha a conexão, Jesus está no deserto, ele começa o seu ministério terreno, imediatamente depois de chamar seus primeiros seguidores, ele começa a vencer o diabo. E ele vence o diabo de uma forma que nós não temos como vencer. Ele começa a curar pessoas
capturadas por enfermidades daquela época, simplesmente horrorosas, que não tinham cura. Vamos dar uma olhada em algumas aí. Por exemplo, no capítulo 1, versos 21 a 28, nós temos aí um primeiro confronto de Jesus com os poderes. Ele está na sinagoga, ele está em Cafarnaum. Lembra, na geografia aqui, a sinagoga fica praticamente a 25 metros da casa de Pedro. Era simplesmente a questão de dar alguns passos e a pessoa já estava dentro da sinagoga. Ele está naquela sinagoga em Cafarnaum. Ele está no Shabá, no dia de descanso, que começava na sexta à tarde, terminava no sábado à tarde. Ele está nesse ambiente solene. Ele começa a ensinar, e a gente vai voltar a esse ponto daqui a pouco. Enquanto ele ensinava, um homem possesso entra naquele meio, ou está naquele meio. É interessante que esse homem possesso é descrito como tendo um espírito impuro. Isso faz um contraste, verso 23, com o próprio testemunho desse homem possesso no verso 24, quando chama Jesus o Santo de Deus. Então nós temos de um lado nosso Salvador, que recebeu bom testemunho, nós consideramos isso semana passada. Ele é chamado pelo próprio homem possesso de Santo de Deus, e o texto qualifica aquele homem possesso de um espírito impuro, o que lembra a gente uma reminiscência da linguagem do templo e do tabernáculo, quando aqueles que eram impuros não podiam entrar na presença de Deus. Mas o que é curioso, ou melhor, o que é importante para nós, é que Jesus simplesmente o repreende, verso 25, dizendo: cala-te e sai dele. Se você já foi em algum culto neopentecostal, você já viu algum culto desses na televisão, você deve notar que na hora do exorcismo há quase um diálogo com o demônio. É necessário saber o nome do demônio. O demônio nunca tem nomes anglo-saxões como Smith, Miller ou Walter, mas os demônios sempre têm nome afro, né? Tranca-rua, Zé Pilintra, Maria Padilha, etc e tal. Mas você tem literalmente uma entrevista com o demônio ali naquele lugar. O que o demônio está fazendo? Quem mandou o demônio naquele lugar? Nota que Jesus não estabelece um diálogo com o endemoniado, com o homem possesso. Ele simplesmente dá uma ordem, e aquele homem é livre, se torna livre de forma imediata. O espírito impuro agita, verso 26, ele tem convulsões, ele dá um grito, um brado, e simplesmente o espírito sai nele, sai daquele homem, e verso 27, as pessoas se maravilham, as pessoas ficam chocadas com o que elas estão vendo diante dele. Vamos fazer a ligação aqui. Semana passada nós vimos os profetas, nós vimos João Batista, nós vimos Deus o Pai, nós vimos a criação testemunhando que Jesus é de fato Filho de Deus. A questão é, um homem, um simples homem, um ser humano como nós, tem esse poder, como descrito no Evangelho de Marcos? Ele não dialoga, ele simplesmente dá uma ordem. O demônio quer fazer uma confissão certinha, precisa de quem Jesus é, ele não quer ouvir a confissão do demônio. Ele não está interessado se o demônio faz uma confissão bacana, ele simplesmente exorciza o demônio com uma única palavra: cala-te e sai dele. E a resposta maravilha aquelas pessoas. Então, Jesus tem poder sobre os demônios. Esse é um ponto importante aí na narrativa. Há um exorcismo na sinagoga, os poderes demoníacos são derrotados por uma única palavra, como diz o hino, uma única palavra suficiente para derrotar os espíritos malignos. Imediatamente, ainda no ambiente de Cafarnaum, alguns vão sugerir que é no mesmo dia. Jesus então está em Cafarnaum, na casa de Pedro, ele sai para a sinagoga, ele ensina na sinagoga, ele repreende um endemoniado na sinagoga, ele liberta um possesso da sinagoga, ele volta para a casa de Pedro e lá informam que a sogra de Pedro está doente, ela está enferma. E Jesus simplesmente toma ela pela mão e ela levanta. Quem de nós tem esse poder? Quem de nós tem o poder de simplesmente dar uma palavra e fazer com que o espírito maligno deixe aquela pessoa que está possessa? Quem de nós tem o poder para simplesmente pegar a mão de um enfermo, uma pessoa febril, e levantar aquela pessoa, como o texto diz, levanta e começa a servir aqueles que estão dentro da casa. A casa é lotada, ela começa a servir. Mais uma vez, aquele que foi testemunhado, capítulo 1, verso 1 a 13, como Filho de Deus poderoso, como Messias, aquele especialmente ungido,
é de fato o Messias, é de fato o Filho de Deus, pelo que ele está fazendo. Em outras palavras, o que Marcos, escrevendo para romanos, quer provar, para cidadãos romanos, gente ocupada com construções, com obras, é que aquele que trabalha com esse tipo de poder é de fato o Filho de Deus. Não tem contestação aqui. A gente tem que reconhecê-lo como Filho de Deus e como Messias. Versos 32 e 34, toda a cidade estava reunida à porta de Jesus ali, as pessoas espantadas, um exorcismo na sinagoga, a sogra de Pedro é levantada pela mão e a febre deixa ela de forma imediata. As pessoas começam, depois do filho Shabá, a trazer doentes, endemoniados, todo mundo chegando ali. A verso 4, o texto simplesmente é generalista aqui, né? Ele cura muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsa muitos demônios. Mas mais uma vez ele manda os demônios ficarem em silêncio. Ele não deixa os demônios confessarem quem ele é, e a gente vai tratar disso daqui a pouco. Verso 40 a 45 dessa passagem, nós temos uma cura surpreendente aí. Nossas traduções dizem que Jesus curou um leproso. A palavra lepra empregada aqui, ela pode ser conectada com várias doenças de pele, mas me parece, os comentaristas têm tentado destacar isso, que Jesus curou de fato um leproso. E, gente, lepra era uma doença horrível naquela época. Talvez o paralelo mais próximo de nós aqui seja quando a AIDS irrompeu entre nós, aí, final da década de 80, começo da década de 90. As pessoas queriam evitar completamente aidéticos, tinham pavor de estar perto, de tocar algum elemento. Eu lembro quando eu fui no Museu Nacional no Rio de Janeiro, década de 80, estudando ainda, primeiro grau, havia uma máscara que representava uma pessoa com lepra naquele museu. A pessoa sem as orelhas, a pessoa sem o nariz, a pessoa sem os lábios. Era uma doença horrorosa, a pessoa se desfazendo em vida. Quem lembra de Ben-Hur vai lembrar que a mãe e a irmã do personagem principal são atingidos pela lepra. Elas são banidas da sociedade. O Antigo Testamento vai lembrar que pessoas que estavam enfermas com a lepra, se elas estivessem andando nas estradas em Israel e visse alguém vindo à distância, lembra que a pessoa leprosa ficava toda coberta de roupas para as pessoas não verem o horror que aquela doença produzia, a insensibilidade das extremidades, as extremidades, ela perdendo dedos, perdendo os ouvidos, perdendo o nariz, a pessoa apodrecendo em vida. O leproso tinha que gritar impuro, impuro, e ele saía do caminho e a pessoa saía do caminho e dava a volta. E se ele não gritasse dessa forma, não avisasse as pessoas que ele estava enfermo da lepra, ele devia ser apedrejado e o corpo jogado à margem, enterrado também sob pedras, para as pessoas nem chegarem perto, porque a lepra simplesmente alcançava até casas, inclusive, tomando as casas, contaminando as casas. O texto diz que esse homem se aproxima de Jesus e ele se coloca de joelhos e ele suplica. Olha que oração bonita. A gente às vezes acha que pelo muito orar a gente vai ser atendido. O homem simplesmente diz: se queres, podes purificar-me. E o texto vai dizer que Jesus foi movido por compaixão. E olha o que o texto diz. Jesus estendeu a mão. Lembra, Jesus trabalhando. O Filho de Deus está trabalhando. Ele tocou no leproso. E ele simplesmente deu uma ordem: seja purificado. Mais uma vez, quem de nós tem esse poder? Que ser humano tem esse poder? Aquela pessoa cheia de pústulas, de ferida, toda arrebentada, dedos ressequidos, ou perdeu até os dedos, o rosto todo disforme. Jesus simplesmente deu uma ordem, aquela pessoa ficou limpa imediatamente. O curioso é que Jesus dá uma ordem para ela, para que ela não conte para as pessoas, para a multidão o que ele fez. Ele pede para que aquela pessoa vá ao templo, se conecte ao sacerdote, comunique ao sacerdote o que aconteceu. Isto é, Jesus está cumprindo o Antigo Testamento aqui, linha por linha, palavra por palavra. Ele se adequa às exigências de purificação lá do Pentateuco, mas aquele homem não consegue ficar quieto. Ele começa a falar em público, verso 45, ele começa a dizer em toda parte o que foi feito com ele. Ele foi purificado, aquela doença horrorosa foi banida. O texto vai dizer que Jesus, a partir daí, não podia mais entrar abertamente na cidade, mas ele tinha que ficar em lugares ermos. Tamanha a quantidade de pessoas que iam a ele para serem curadas e para que seus amados fossem libertos da influência
demoníaca. O que o evangelista faz nessa primeira parte, nessa primeira sessão aqui? Ele quer provar para nós que somente o Filho de Deus, o Messias, pode fazer essas obras. Ou, de outro lado, o que ele quer provar é que aquele que foi testemunhado nos primeiros versos do capítulo 1 é, de fato, o Filho de Deus, o Messias. Quem de nós consegue fazer um exorcismo como Jesus fez aqui? Simplesmente dá uma ordem para o espírito imundo, cala-te, sai dele, e vê aquela pessoa liberta. Quem de nós pode tomar uma pessoa pela mão e levantá-la no meio de uma febre terrível? Quem de nós pode curar um leproso simplesmente por tocar nele com a mão? Quem de nós pode fazer as obras que são descritas nessa passagem? E há mais uma cura aqui, capítulo 3, verso 1 a 6. De novo, Jesus está na sinagoga. É um sábado, dia de descanso. Você vai notar que o texto vai dizer que algumas pessoas observavam Jesus com atenção a fim de pegarem ele numa falta, isto é, Jesus trabalhando no Shabá, no dia de descanso. O texto vai dizer que Jesus fica indignado e muito triste com a dureza do coração desses religiosos, e ele desafia aqueles homens. Ele chama aquela pessoa com uma mão ressequida, a mão toda destruída ali, sem movimento. Ele chama aquela pessoa para o meio de onde ele estava, e ele simplesmente dá uma ordem: estende a mão. Aquela pessoa estende a mão, e a mão agora é totalmente curada. Que ser humano tem esse poder? Nós temos aí nossos superapóstolos, nós temos nossos curandeiros, todos eles apregoando histórias de curas miraculosas. Mas são curas como essas que Jesus fez? Fui curado de uma dor. Ok, todos nós temos dores, depois dos 40 principalmente. Dor nas juntas, etc e tal. Alguém foi curado aqui de alguma dor de cabeça. Quem que não tem dor de cabeça ou tem crise de enxaqueca? Nota que todas as curas aqui são surpreendentes e são feitas mediante, ou ocorrem mediante uma única ordem. Nós estamos então diante do Filho de Deus, do Messias especialmente ungido, do soberano e poderoso Jesus. Ele que é colocado diante de nós. Só ele tem poder sobre os demônios e enfermidades com um nível de com poder, a majestade que é manifesta nessas sessões aqui. Só o Filho de Deus pode fazer esse tipo de obra. Aqui eu me lembro de uma passagem do Tolkien no Retorno do Rei, no Senhor dos Anéis, do terceiro volume do Senhor dos Anéis. É muito legal no final como ele descreve Aragorn. Ele diz assim: mas quando Aragorn se levantou, todos que estavam presentes o contemplaram em silêncio, pois tiveram a impressão de que ele lhes estava sendo revelado pela primeira vez. Alto como os antigos reis dos mares, ele se ergueu acima de todos que estavam perto. Parecia velho em dias, mas a flor da virilidade. A sabedoria ornava-lhe a fronte, e havia força e cura em suas mãos, e uma aura de luz o envolvia. Eis o rei, e nesse momento todas as trombetas soaram. Nós estamos diante do Filho de Deus. Cura sai das suas mãos, poder sobre os demônios sai das suas mãos, cura e vitória sobre os demônios, sobre Satanás, que nenhum de nós consegue imitar, porque só Jesus é de fato o Filho de Deus, só Jesus é o Deus encarnado, só Ele é o Messias especialmente ungido, só Ele de fato é o soberano. Algumas aplicações para a gente avançar para o segundo ponto aí. O que nós vemos aqui é que nós podemos ter absoluta confiança em Jesus como nosso rei e que venceu os demônios. Nós continuamos lutando com os poderes demoníacos. Nós vamos topar com pessoas possessas de espírito imundo, como diz o Evangelho de Marcos. Mas nós, se cremos em Jesus, se ouvimos a mensagem do reino, estamos no reino, que é o próprio Jesus, nós já podemos confiar que nós já provamos vitória incontestável sobre os demônios e sobre as potestades. Ele é vitorioso, só nós estamos com Ele e nele, nós provamos essa vitória, nós experimentamos essa vitória, nós não precisamos ter mais medo dos poderes das forças demoníacas, antes,
em nome de Cristo, na confiança de Cristo, nós podemos vencer a ação demoníaca. Um ponto que é importante mencionar aqui, no capítulo 1, pelo menos 2 vezes Jesus manda os demônios ficarem calados. Por quê? De um lado é impressionante, a confissão dos demônios é certinha. Ele é o Santo de Deus, Ele é o Filho de Deus. E o texto vai dizer que Jesus manda aqueles demônios calarem a boca e não anunciarem isso a ninguém. Aqui nós temos uma pegadinha. De um lado, os demônios, eles têm uma confissão certinha. Surpreendentemente, os demônios têm uma confissão mais correta, mais precisa, do que os melhores professores da lei da época de Jesus, que estavam resistindo a Jesus. Mas o tempo de Jesus não seria determinado pelo poder demoníaco. Jesus revelaria a consumação do reino no seu tempo determinado, não no tempo que os demônios queriam. Então daí o chamado silêncio messiânico, ele obrigar por comando os demônios ficarem em silêncio. Até isso reforça a nossa confiança de que os demônios estão debaixo do controle divino completamente. Eles só vão até onde Deus estabelece e nós temos vitória, estamos em Cristo Jesus. Do outro lado, a mera crença em fatos, doutrinas cristãs nos salvam. Os demônios têm um tipo de fé, os demônios têm um tipo de crença certinha. Ele é o Santo de Deus, que é um título messiânico de Israel, ou de Isaías, conectado com Javé no Antigo Testamento, que os demônios agora aplicam ao próprio Jesus. Esse é o Santo de Deus. Mas de que adianta ter a crença correta, se essas pessoas, ou se quem tem a crença correta não crê, se arrepende dos seus pecados? Então, ter a mera crença em fatos, doutrinas cristãs, não salva. A dureza de coração deixa Jesus indignado também. Nós temos que constantemente nos quebrantar e lutar para nos pegarmos numa posição sensível à voz de Jesus Cristo. Jesus não gosta de dureza de coração. Lembra de Faraó. De um lado Deus endurece o coração de Faraó, Faraó endurece o seu coração, mas o final é que Faraó foi destruído. A dureza de coração deixa Jesus indignado. Outro ponto importante aqui desse primeiro tópico. A gente é chamado a buscar Jesus em nossas enfermidades. Nós podemos confiar que Jesus tem poder de nos sarar em nossas enfermidades. Esse é outro ponto aí que a gente pode trazer para nós aqui. E um dado curioso, capítulo 1, verso 31, é que quem foi curado por Cristo serve. A mãe de Pedro é curada da enfermidade, da febre, e ela levanta e imediatamente começa a servir as pessoas que estão naquela casa. Então aqueles que foram curados devem servir a Jesus, devem aplicar sua vida ao serviço de Jesus Cristo. Um segundo ponto que Marcos usa para provar que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus poderoso. Jesus ensina com autoridade em meio às controvérsias. Eu falei isso no começo. A partir do capítulo 2, os líderes religiosos começam a resistir a Jesus, começam a jogar armadilhas, fazer perguntas capciosas a Jesus, começam a tentar colocar Jesus em encruzilhada para tentar de alguma forma desqualificar Jesus como Messias e Filho de Deus. Tudo em vão. E aquelas pessoas nem sabem que são diante da presença não só do Deus encarnado, mas do homem mais inteligente que já existiu. Um ponto que a gente precisa destacar antes de falar dos ensinos de Jesus é que, capítulo 1, verso 35 a 39, Jesus ora, ele gasta tempo orando quando tem muito trabalho. Isso é muito comum nos evangelhos sinópticos. Em momentos de muito aperto, muita demanda, gente chegando a Jesus para ser curada, para ter parentes exorcizados, gente querendo ouvir alguma palavra de Deus da boca de Jesus, Jesus ele se retira para orar. Então, capítulo 1, versos 35 a 39, a gente tem uma menção a Jesus aí buscando um tempo de refrigério no deserto. O texto diz que de madrugada, ainda bem escuro, Jesus se levanta, sai e vai a um lugar deserto ali, ele começa a orar. A passagem é bem rica aqui, não dá para explorar todas as nuances do texto, mas é bem legal notar a dependência de Jesus do seu Pai, a necessidade que ele tem de revestimento de poder que vem do seu Pai, a necessidade de Jesus, a busca de Jesus por comunhão com o seu amado Pai, em silêncio, fora da bagunça que ele experimentava no seu dia a dia. Não havia televisão, não havia internet naquela época, mas as pessoas estavam literalmente apertando Jesus para ter cura e para ver Jesus triunfando sobre os demônios e ouvir os ensinos do Evangelho na boca de Jesus.
Então é importante notar a conexão entre esse tempo de devoção de Jesus, ele se retirando para o deserto, um lugar ermo, um lugar de completo silêncio, para ter comunhão com o seu amado Pai, para buscar revestimento que vem do seu amado Pai, o Espírito Santo que vem com o poder do seu amado Pai, para ele voltar para a cidade, para pregar, para curar, para exorcizar. Em outras palavras, tanto as vitórias contra a enfermidade e demônio, como os ensinos de Jesus estão conectados com a dependência que Jesus tinha do revestimento de poder que vinha do Pai e do Espírito. Nós temos vários ensinos aí conectados com Jesus, eu só vou mencionar eles aí de passagem. Todos eles têm como cerne o verso 14, Jesus anunciando o Evangelho de Deus, mostrando que o tempo foi completo, o reino de Deus está próximo, e a nossa resposta a essa mensagem é arrepender-se dos pecados e crer no Evangelho. Então, capítulo 2, verso 1 a 12, nós temos Jesus em Cafarnaum, mais uma vez aí em Cafarnaum, ele cura um paralítico, isso é importante notar, mais uma cura, outra cura extraordinária. Aquele homem ali, ele é descido pela casa. As casas eram muito simples naquela época. Geralmente os telhados das casas eram galhos entrelaçados de árvores cobertos com barro. Então a casa, o texto aqui mostra que Jesus está dentro daquela residência em Cafarnaum. Não havia mais como pessoas entrarem naquele lugar ali onde ele anunciava a palavra. Então algumas pessoas trazem um paralítico num tipo de maca, eles não conseguem passar pela multidão, a multidão ali impede a entrada deles naquela casa. Então o que eles fazem? Eles sobem no teto da casa. É uma história bonita que a gente aprende logo quando é criança na igreja, né? O telhado é desfeito e aquelas pessoas descem o paralítico, ele vai descendo aquela maca no meio daquela casa, o telhado aberto ali. Deram até prejuízo para o dono da casa. E o que Jesus surpreendentemente faz? Ele não dá a palavra de cura imediata para aquele paralítico. Ele diz que os pecados daquela pessoa estão perdoados. Os escribas, os doutores da lei, ficam horrorizados com isso. O texto diz que eles pensavam no coração, mas Jesus sabia o que estava no coração deles. Vou dar esse ponto já já. Ele propõe um tipo de parábola para os doutores da lei. O que é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta, toma tua maca e anda. Aquelas pessoas ficam caladas. E Jesus coloca aqui um problema que as pessoas que têm uma visão menor de Jesus do que os evangelhos retratam não conseguem responder. Primeiro, um ser humano consegue saber com precisão o que está no coração do outro? Segundo, um ser humano como nós aqui, de carne e osso, que a gente consegue retraçar nossa biografia ou nossa história, pais e avós, etc., tem poder para perdoar pecado? Um ser humano como nós aqui tem poder para pegar um paralítico, tomar ele pela mão, ou simplesmente dar uma ordem para ele levantar, ele simplesmente levanta e sai andando? Só o Filho de Deus, só o Messias tem esse tipo de poder. Um ponto importante aqui é que Jesus distingue a enfermidade do pecado. Para nosso Salvador, não há conexão imediata entre enfermidade e pecado, do tipo, a pessoa está paralítica porque pecou. Não, Jesus distingue as duas. Só que Jesus, para mostrar, como o texto diz, que ele tem autoridade para perdoar pecados, ele dá uma ordem para aquele paralítico, ele levanta e sai andando. E aí o que o texto diz, verso 12? Todos ficaram maravilhados, glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Somente o Filho de Deus, somente o Messias tem esse poder. Nenhum outro profeta do Antigo Testamento tinha esse poder. Ninguém que veio depois de Jesus tem um poder como tal, porque Jesus de fato é o Filho de Deus e é o Messias. Capítulo 2, versos 15 e 17, Jesus ensina que ele é médico para os doentes. No contexto em que os escribas do partido dos fariseus ficam horrorizados, quando Jesus senta para comer na casa de um coletor de impostos e ele está cercado de publicanos e pecadores. Como é que ele come com essa gente? Os párias. A resposta de Jesus para os doutores da lei: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos,
mais pecadores. Isso está em conexão com Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Nós somos chamados ao arrependimento. Nós só nos arrependemos se nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos doentes, precisamos do Supremo Médico, precisamos do perdão que vem de Jesus Cristo. Do capítulo 2, verso 18, até o capítulo 2, verso 38, há dois ensinos, um sobre jejum e um sobre salmo, sobre Shabá, que mostra Jesus rompendo completamente com a velha ordem. O ponto aí, a gente não pode se perder em muitos detalhes aí ligados ao jejum e à guarda do sábado. O ponto é mostrar que toda noção de uma salvação por meio de ritos, por uma noção de salvação legalista, agora foi abolida em Jesus Cristo. A velha ordem está em oposição a Jesus Cristo. Tudo que era importante para os escribas e para os fariseus, a ideia de um jejum, que todas as pessoas sabiam que o fiel estava jejuando, rosto crispado, dava aquela tremedeira que ela estava com fome, a aparência de piedade, a guarda estrita do sábado. No sábado não pode andar mais do que 1 quilômetro, se andar mais de 1 quilômetro, 2 quilômetros no máximo, tem que pagar uma oferta para o templo, etc. Tudo isso é destruído por Jesus Cristo. Nós não somos salvos por ritos, a gente não é salvo pelo legalismo, não é por meio de ritos e legalismo que a gente entra no reino dos céus, mas é pela fé e pelo arrependimento que nós entramos no reino. Então esse é o ponto de Jesus aí, e no verso 25 do capítulo 2, o que deve ter sido um tapa, uma bufetada no rosto dos escribas, dos fariseus, Jesus apela à Escritura. Acaso nunca lestes? Isso que é um barato aqui. Jesus está digladiando aqui, está debatendo com gente douta, gente que sabe ler, gente que domina o Antigo Testamento, e um padrão de vida ritualístico muito estrito, e ele pergunta para aqueles doutos: vocês não sabem ler, vocês nunca leram o que diz o Antigo Testamento? Aí eles que aparentemente tinham a ortodoxia do seu lado, são confrontados não com a tradição morta, mas com a Sagrada Escritura. Tradição importante, mas nunca em colisão com a Sagrada Escritura. A Escritura que tem primazia. Jesus aqui, nesse debate com os mestres da lei, ele apela à Escritura, um tipo de tapa de luva de pelica, sutil, que doeria. Nossa, a gente não precisa ter escutado aquilo, né? A gente decorou o Antigo Testamento. Olha o que ele fez, um marceneiro de Nazaré, lembrando a gente do Antigo Testamento, tudo doído, tudo machucado, voltando para Jerusalém. E no final, o último ensino aqui para ser destacado, capítulo 3, versos 20 a 30, um ensino surpreendente aqui, desconcertante. O confronto entre Jesus e esses líderes religiosos chega a tal ponto que os escribas, num lance louco, voltando, o texto é interessante porque parece o seguinte: eles vêm a Jesus, tomam a paulada de Jesus, são vencidos no debate quando são confrontados com Cristo, aí volta machucado para Jerusalém. Uma caminhada longa, dolorosa, tudo machucado. Aí lá em Jerusalém pensa, debate, vamos propor um outro enigma para Jesus. Aí volta de novo, aí toma outra lambada de Cristo, volta para Jerusalém ferido. Aí agora volta, o texto vai dizer que eles subiram de Jerusalém, eles vieram de Jerusalém, verso 20 em diante do capítulo 3, para confrontar Jesus de novo. Eles desceram, tinham descido de Jerusalém. Qual o lance deles agora? Eles vão dizer que Jesus opera suas curas e milagres por Beuzebu. Jesus, no final, é um servo de Satanás. Lembra que Tiago terminou o sermão dele semana passada, frisando que Jesus vai ao deserto para lutar contra Satanás. E Jesus abre seu ministério confrontando o espírito imundo. E agora, esses doutores que conheciam Isaías profundamente, sabendo dos cânticos do servo prometido, as profecias conectadas ao Messias, ao rei davídico, eles acusam Jesus de expulsar os demônios, pois ele é o chefe dos demônios. Uma blasfêmia horrorosa. Eles não conseguem aceitar que aquilo que Jesus está fazendo, ele o faz porque ele é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido. E a resposta de Jesus aqui é devastadora. Primeiro, ele oferece um tipo de ensino geral: uma casa dividida não subsiste, uma cidade em guerra civil não consegue se manter. Então ele já rejeita a noção tosca desses fariseus, e aí ele fala de um pecado que não tem perdão. Quem blasfemar contra o Espírito Santo, verso 29, nunca mais terá perdão, mas será culpado do pecado eterno.
Se você crê em Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você, por meio de Cristo, já está no reino, você não precisa temer esse pecado. Um cristão não comete esse tipo de blasfêmia horrorosa de atribuir a Jesus a obra de Beelzebul, a obra do mestre dos demônios. Mas aqueles que não são cristãos têm que refrear sua língua quando for falar de Jesus Cristo. E, sobretudo, tem que tomar muito cuidado ao atribuir à obra de Deus, a obra do Espírito Santo, uma ação demoníaca. Esse pecado não tem perdão. Então, aqueles que não conhecem Jesus Cristo, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não colocaram toda a sua confiança em Jesus, ao notarem alguma ação extraordinária ocorrendo entre cristãos, tem que tomar muito cuidado para não blasfemar. Porque aquele que blasfema atribuindo ao Espírito Santo uma obra demoníaca, esse pode estar cometendo o pecado eterno, o pecado que nunca mais terá perdão. Basicamente, esses são os ensinos de Jesus. Em linha geral, Jesus ele está anunciando o reino aqui com poder. Ele está fazendo literalmente uma fratura com o ensino antigo, o ensino calcado aí com os fariseus e com os escribas. Eu coloquei uma foto aí, uma imagem. É muito citada a ideia dos odres novos, odres velhos, recipiente de couro novo, né, que é a tradução da Almeida 21. Só para você ver, aqui é o recipiente de couro novinho, onde era acondicionado vinho naquela época. E o que Jesus está dizendo, para frisar o ponto dessa ruptura, é que na medida que ele vai envelhecendo, ele fica todo enrugado. Eu tentei arrumar uma foto que botasse os dois lado a lado, bacana, mas não consegui. Mas o recipiente fica enrugado, fica feio. E começa a romper. O vinho começa a fermentar, o odre rompe. Não tem como cortar um pedaço novinho aqui e botar no odre velho. Isso é simplesmente tentar remendar o que não pode ser remendado. O que Jesus está querendo dizer é que agora, nele, começa o reino e romper uma nova realidade entre os seres humanos, entre homens e mulheres. E a nova realidade não pode ser conciliada com a velha realidade. Algumas aplicações aí. Um ponto. A autoridade das palavras de Jesus é incontestável e irresistível. A gente vê isso nos versos 22 e 27 do capítulo 1. O texto diz que Jesus ensinava como quem tem autoridade. E as pessoas que ouviam Jesus se maravilhavam dizendo: um novo ensino com autoridade. Irmãos e irmãs, nós não estamos diante de conselhos aqui. Nós estamos diante de um ensino que vem de Deus, e que a gente recebe esse ensino com confiança e arrependimento, ou a gente permanece com o coração endurecido. Aqui não tem meio termo. Ao não encararmos com seriedade o ensino de Jesus, a gente está fazendo pouco da autoridade dele. A gente está agindo como os escribas e fariseus da época de Cristo. Então a gente tem que se colocar debaixo da autoridade de Jesus, uma autoridade que é incontestável, ela é irresistível. As pessoas simples, não os doutos da lei, elas ficavam encantadas com Jesus. Sinal de que a gente tem fé de fato, se arrependeu de fato, quando a gente se encanta com as palavras de Jesus, a gente luta para se colocar debaixo da autoridade irresistível de Jesus Cristo. Verso 9 do capítulo 2. A gente aprende que Jesus tem poder de perdoar pecados. Não há bênção maior do que a gente botar a cabeça no travesseiro sabendo que nossos pecados foram perdoados pelo nosso Messias, pelo Filho de Deus. Completamente perdoados. Todos perdoados. Isso é boa nova. A gente não consegue parar de pecar. É nossa natureza em Adão. A gente está pecando aqui e agora. A gente vai pecar daqui a 5, 10 minutos. Os pequenininhos vão pecar. Não, esse prato é ruim, não quero comer essa comida, não gosto. A gente vai pecar até o fim da nossa vida. Mas, se nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, e nos arrependemos dos nossos pecados, todos eles foram perdoados em Jesus Cristo. Todos eles. Eles não têm mais o poder de ofender a majestade de Deus e o amor e a glória de Jesus Cristo. Todos eles perdoados. Jesus é médico para os doentes. Isso complementa o que a gente já viu no primeiro ponto. Crentes em Jesus nunca atribuem a autoridade de Cristo a Beelzebul. Do outro lado, a gente tem que lembrar as pessoas do risco da condenação eterna. Quem não crê em Jesus, quem não se arrepende de seus pecados,
pode ser condenado eternamente se permanecer nos seus pecados também. Terceiro e último ponto. Se você notar depois da passagem, há um eixo que une as curas e exorcismos e o ensino de Jesus. É que Jesus vem chamar e constituir uma nova comunidade. Eu vou só dar uma olhada, já nossa hora já está avançada, eu só vou tocar alguns pontos aqui muito rapidamente. Versos 14 e 15 do capítulo 1, como eu já mencionei, nós temos Jesus anunciando o Evangelho de Deus. A mensagem é curta, é simples, é facilmente compreendida. O reino de Deus está próximo, a gente é chamado a se arrepender e crer. E o que Jesus faz é chamar pessoas a não só ouvir a mensagem, mas ser atraídas a Ele. Por exemplo, no capítulo 1, versos 16 a 20, Jesus começa chamando homens muito simples, que é um contraste com os escribas e fariseus, que eram os doutos. Ele chama Simão e André, Tiago e João. Gente que estava pescando, mão calejada, trabalhando com as mãos, não trabalho intelectual. Os que fazem o trabalho intelectual aqui são rejeitados, estão em confronto com Jesus. Jesus chama esses homens simples. E a forma de Jesus chamá-los, verso 17, é encantadora. Vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. A ideia aqui é que eles vão arrebanhar homens para o reino junto com Jesus. Então Jesus começa chamando aí Simão, André, Tiago, João, gente muito simples para entrar no reino. Versos 16 a 20 do capítulo 1. No capítulo 2, versos 13 a 14, nós temos Jesus chamando Levi, filho de Alfeu, que é conhecido também como Mateus. Jesus chama pescadores, agora Jesus chama um coletor de impostos. E ninguém gosta de coletor de impostos, especialmente no Brasil. A gente paga aí oficialmente quase 40% de impostos. Se for botar na ponta do lápis, é imposto de quem vende, imposto de quem compra, dá quase 50% de imposto que a gente paga ao governo de tudo que a gente recebe. Para piorar a situação, esse cobrador de impostos aqui, ele serve a Herodes, um tipo de tirano que reinava na Judéia na época, e ele serve os poderes imperiais de Roma. E como bom coletor de impostos, ele coletava os impostos muito escrupulosamente, mas sempre tirando um trocado para si mesmo. E é esse homem que Jesus chama para ser um seguidor. Jesus chama um Levi, né, um cobrador de impostos, uma pessoa que está na coletoria, ele está trabalhando, Jesus o chama, e surpreendentemente Levi se levanta e o segue, e começa a chamar os seus amigos publicanos e pecadores, para cear junto com ele, para escutar desse homem, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, que o chamou agora para servi-lo. No capítulo 3, 7 a 19, nós temos Jesus escolhendo os 12, e você tem de tudo aí. Nós já citamos aí Simão, Tiago, João e André, que eram pescadores. Nós temos aí Mateus, o coletor de impostos. Na minha tradução diz Simão o cananeu, outras dizem Simão Zelote. Era uma pessoa conectada a um partido extremista na época de Jesus, que estava pronto a pegar em armas para tentar libertar a Israel, a Judéia, do jugo romano, um tipo de guerrilheiro. Ele também encontra lugar entre os 12 e também Judas Iscariotes. Eles são chamados para pregar, para ter autoridade para expulsão de demônios. Aqueles que aprendiam de Jesus agora são comissionados para serem enviados por Jesus para pregar a mensagem do Evangelho e para expulsar demônios. E finalmente, versos 31 a 35 do capítulo 3, nós temos aí Jesus falando que quem faz a vontade de Deus, esse de fato é minha mãe e meus irmãos. No capítulo 3, verso 20, a gente vê aí os familiares de Jesus achando que ele está fora de si. Eles procuram Jesus para tentar calá-lo. Nosso parente está louco, vamos arrastar ele daquela casa ali, tirar ele desse meio aqui onde ele está discursando. Ele perdeu a compostura, está brigando com quem entende de fato da lei, vamos tirar ele do nosso meio. E aí o texto de verso 31 vai dizer que eles estavam ao lado da casa e mandam chamar Jesus. Havia muita gente ali sentada ao lugar dele, e alguém diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E Jesus diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Várias passagens aí. 4 chamados.
um chamado a pescadores, Simão, André, Tiago e João, um chamado a um coletor de impostos, Levi, o chamado à comissão dos 12, e agora uma menção dos verdadeiros mãe, irmãs e irmãos de Jesus. Qual o ponto aqui? Esse que é filho de Deus, esse que é o Messias, ele constitui uma nova comunidade, um novo povo. O reino está entre nós, o reino está chegando à consumação, chegar ao clímax da morte e ressurreição de Jesus, mas ele já começa a constituir uma nova comunidade. Não há mais tempo aqui, mas é interessante pensar no número 12, de 12 discípulos. Lembra que Israel era calcado em 12 tribos. O que Jesus está fazendo aqui? Renovando a velha aliança, constituindo uma nova comunidade, uma nova etnia, aqueles que são ligados com ele. Se só Jesus, ou melhor, só o Filho de Deus, só o Messias, pode curar do jeito que ele cura aqui, só o Messias pode expulsar demônios, só o Messias ensina com autoridade, como a gente aprende aqui, só o Filho de Deus, o Messias, o poderoso, o soberano, tem poder para constituir uma nova comunidade. E o verso 13 do capítulo 3 é muito importante. Ele chamou os que ele mesmo quis. Não há nenhuma mera previsão aqui de fé e obras. Jesus chama os 4 pescadores, o coletor de impostos, os 12. Jesus chama uma comunidade de mãe, irmãs, irmãos, segundo a soberana vontade e liberdade dele mesmo. Alguns pontos aí, a gente está caminhando para o final aqui, só para aplicação. Um destaque é que o nosso chamado é baseado na liberdade e na autoridade de Jesus. Não no que nós somos, não no que fazemos. E essa é a nossa alegria. Se Jesus o chamasse pela previsão do que nós somos, a gente estava lascado. Porque a gente está constantemente pecando, constantemente sendo rebelde, constantemente dando cabeçada com a vontade divina. Ele nos chama porque Ele nos quer chamar. E esse é nosso conforto, nossa alegria. Ele nos chama por pura graça, por pura misericórdia. Só que nossa resposta, como a gente aprende capítulo 1, versos 14 e 15, é que a gente tem que se arrepender e crer no Evangelho. E toda a nossa vida tem que ser marcada por confiança contínua e arrependimento contínuo. Dia a dia, a gente tem que voltar a Jesus Cristo, seja de madrugada como Ele fazia, ou no tempo que é melhor para você. Dia a dia a gente é chamado para confiar em Jesus, só nele, renovar nele a nossa fé e abandonar nossos pecados em resposta ao chamado dele, que é baseado em sua liberdade. Um ponto muito legal aqui. O que nós seríamos se Jesus não tivesse chamado a gente? Onde você estaria se você não tivesse ouvido a voz de Jesus? Você já pensou nisso? Será que sua vida teria significado? Será que as pequenas coisas que você faz trariam alegria e contentamento para você se Jesus não tivesse chamado você para o seu reino? O que é bonito nesse texto que nós estamos considerando é que Jesus está em confronto com os poderosos da época dele, com os doutos, com os mestres da lei, os que detinham a pureza. Do outro lado, ele está chamando gente simples, gente sem riqueza, gente sem poder, gente cujo nome seria escrito na areia para a água da Galileia varrer, se não fosse o chamado de Jesus Cristo. E Jesus continua chamando gente assim. Os pescadores, os que servem o governo, os que almejam derrubar o governo por meio de uma revolução violenta, mulheres sem nome, que são agora consideradas como irmãs de Jesus, até mesmo como mães de Jesus. Essas são as pessoas que são incluídas no reino. Não os poderosos, não os que têm o favor do mundo, não aqueles para os quais o mundo se prostra encantado, não as celebridades, mas gente simples, sem riqueza, sem poder. Esses são chamados. E a gente vê depois verso 17 do capítulo 1, versos 14 e 15 do capítulo 3, esses chamados são enviados para servir, enviados para pregoar a notícia do Evangelho, a boa nova do Evangelho, a boa nova do reino, chamados a trazer outras pessoas em arrependimento e fé, a se colocar diante de Jesus. N.T. Wright diz assim: como é possível viver com o aterrorador pensamento de que o furacão se tornou humano, de que o fogo se fez carne, de que a própria vida se tornou vida e caminho entre nós? Ou o cristianismo significa tudo isso ou não significa nada.
Ou é a mais devastadora revelação da realidade mais profunda do mundo, ou é a fraude, um disparate, ou parte de uma comédia enganosa. A maioria de nós, incapazes de lidar com o fato de dizer uma coisa ou outra, condena-se a viver no mundo superficial entre elas. Semana passada nós ouvimos sobre o testemunho que Deus, profetas, a criação oferece a respeito de Jesus Cristo. Hoje, Marcos coloca diante de nós as provas de que esse Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o poderoso. Ou a gente trata Jesus como um lunático, ou a gente trata Jesus como um maluco, um farsante que estava mentindo aqui, o que não é o caso. Jesus é brilhante, Jesus consegue desafiar os melhores da época dele e vencê-los em debate. Jesus, de fato, ninguém contesta os milagres e sinais que estão acontecendo aqui. Ou senão a gente reconhece Jesus como Filho de Deus e como Messias de fato. A gente não tem outro caminho aqui. Ou a gente rejeita Jesus como embusteiro ou como louco, ou a gente, de fato, crê em Jesus e rompe com a nossa vida passada e abraça esses novos valores que Jesus vai ensinar. Que Deus nos ajude a, de fato, se colocar numa posição de fé e arrependimento diante de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que veio para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Vamos orar e a gente encerra nosso sermão. Senhor Deus, nós nos prostramos diante da Tua majestade e da Tua glória. O Senhor não nos entregou o nosso próprio pecado e miséria. O Senhor enviou o Teu único Filho, o Filho do Teu amor, que recebe testemunho da antiga aliança e do Teu Espírito, que esse Teu Filho é de fato Deus encarnado, o Messias ungido especialmente por Ti, o nosso único Salvador. Ó Deus, nós celebramos o nome de Teu Filho. Nós celebramos o fato de que só Teu Filho tem poder para vencer o demônio, só Teu Filho tem um poder incomparável para curar e sarar nossas enfermidades. Teu Filho ensina com poder e autoridade sem igual. Ó Deus, ajuda-nos dia a dia a renovarmos nossa fé em Teu Filho, dia a dia abandonarmos nossos pecados, nossas iniquidades e transgressões. Ajuda-nos, ó Deus, a viver como homens e mulheres, de fato, que são parte da família desse Jesus, Messias, o Deus encarnado, Todo-Poderoso. Ó Deus, se há amigos nossos aqui que ainda não têm alegria de crer em Jesus Cristo, de confiar em Jesus, de romper com sua velha vida, abraçar essa nova proposta de vida, ó Deus, dá Teu Espírito para esses nossos amigos aqui presentes. Ó Deus, internece o coração deles, quebranta o coração deles, atrai-os a Jesus Cristo. Ó Deus, que eles possam ver a glória, a beleza, o poder, a majestade que há em Jesus Cristo, o amor que há em Jesus Cristo, a realização que há em Jesus Cristo, a salvação, a eternidade que há em Jesus Cristo, todo o conforto que há em Jesus. Ó Deus, que eles sejam chamados segundo a liberdade de Teu Filho e que eles sejam atraídos por pura graça a colocar fé e abandonar seus pecados. Nós imploramos tudo isso em nome de Jesus, confiados na ação do Teu Espírito entre nós. Amém e amém.